E aí, pessoal? Vamos para mais uma aula da Introdução à Eletrônica. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre componentes eletrônicos, mais especificamente, vamos começar pelos resistores, ok? A gente viu resistores já até o momento, várias vezes, inclusive, mas a nível mais conceitual e a nível esquemático. A gente vai ver agora como que esses resistores conceituais que a gente viu são comercializados, como que eles existem nos circuitos eletrônicos de fato, ok? Então aqui algumas coisas que a gente vai tratar hoje. Eu vou dividir essa aula de hoje em duas partes. E é isso, vamos lá. Introdução. Então, como a gente já sabe, né, resistores são componentes eletrônicos que criam uma oposição à passagem de corrente elétrica, ou seja, eles criam uma resistência elétrica, tá? Como a gente já tinha visto durante a aula, aqui nós temos o símbolo, o esquemático dele. Não está querendo funcionar. Não está querendo funcionar, só um pouquinho. Então aqui nós temos o esquemático dele, como a gente vinha trabalhando em aula. Esse aqui também é a representação de resistores, tá? Pode ser representado tanto nesse formato aqui, quanto neste formato aqui, ambos significam resistores. E aqui a gente tem dois potenciômetros, ok? Então, resistores convencionais. Normalmente os resistores são construídos à base de carvão, tá? Basicamente carbono, ou então à base de um fio enrolado em volta de um núcleo cerâmico, tá? Esse segundo tipo, ele também é chamado de resistor de fio, a gente já vai ver algumas fotos deles. Então, os resistores de fio normalmente conseguem dissipar uma potência maior e são, portanto, usados em aplicações onde muita potência seja dissipada no resistor, em aplicações de alta tensão, né? São interessantes esses resistores com alto poder de dissipação de potência, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Esses são os resistores que a gente mais vai ver, mais especificamente esse aqui. E aqui a gente tem alguns resistores de fio, tá? Que eles são específicos para aplicações com alta potência. Beleza? Aqui então a gente tem os resistores de carvão, a gente vai ver um pouco como que é por dentro deles. Tá? Então aqui os resistores de carvão vai ter um envoltório isolante por fora, as conexões metálicas, que são os terminais, né? Aqui eu tenho um terminal do resistor, aqui outro terminal do resistor, e entre eles vai haver um bastão de carvão granulado, nesse caso aqui, e neste caso, desse resistor, ele vai ter o revestimento, ambos terminais, o bastão de cerâmica revestido com filme de carbono ou metal, o conector metálico e os cortes em espiral formando tiras do material resistivo, okay? Que é esse tipo aqui de resistor que a gente mais vai ver. E também o resistor de fio, nesse caso aqui de nicromo, onde aqui também tem os terminais. Eu tenho os conectores, o isolante cerâmico, que é essa parte de fora aqui, que vai fazer o isolamento do material do núcleo, e o núcleo vai ser um fio de nicromo enrolado em um bastão de fibra de vidro, tá? A gente tem outras formas de resistores. Nós temos aqui esse resistor pequeno, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho sobre a potência. Esses resistores aqui que são os mais comuns que a gente vai trabalhar, e outros tipos de resistores, quanto maior a potência que ele dissipa. E resistores de metal filme, tá? Então o material dentro deles é um pouco diferente. Resistores de grafite, resistores de fios cilíndricos verdes, nesse caso a foto é preto e branco, então não dá para saber se é verde ou não. E resistores de fio retangulares de porcelana branca, tá? Que é o exemplo daquele primeiro lá, deste primeiro aqui, tá? Potência. Então, a potência elétrica que um resistor gasta, ela é dissipada em forma de calor. Então, uma das coisas para que serve, inclusive, o resistor é para dissipar calor, ok? Para ele gerar calor
por exemplo, na questão dos aquecedores, seja aquecedor de chuveiro ou aquecedor elétrico de ambiente, eles usam resistores para aproveitar esse calor que é dissipado para aquecer o ambiente ou aquecer a água no caso do chuveiro. No caso dos resistores, esses aqui específicos dos circuitos, o resistor ele tem o objetivo de diminuir a tensão, tá? Mas, por consequência, ele vai dissipar o calor de alguma forma. E a gente pode calcular o quanto que ele dissipa pela potência que é dissipada. Então, vimos que a quantidade de energia elétrica transformada por segundo se chama potência, né? Então, a quantidade de energia elétrica por segundo é o watt-hora, né? Ou watt, nesse caso aqui, watt-segundo. Assim, ao montar um determinado circuito, é extremamente importante saber qual será a potência dissipada por cada resistor do circuito, de modo a usarmos resistores de potência compatível. Porque daqui a pouco eu vou... Imagina o seguinte, eu coloco um resistor num circuito e daqui a pouco aquele resistor ele vai estar disposto, vai estar sob uma tensão muito grande e vai fazer com que, apesar da operação de tensão, até daqui a pouco até a operação de tensão seja dentro do limite do resistor, mas a corrente que está passando por ele pode ser que seja muito grande, então a potência que ele vai dissipar vai ser tão grande que pode estragar o resistor, ok? Então, se for usado um resistor de potência máxima menor do que ele terá que dissipar, ele vai queimar. Inclusive vai sair fumaça do resistor. Então, por exemplo, se eu ligar esse resistorzinho aqui, ó, que é o que aguenta menos potência, ele dissipa menos potência, ele vai, e ligar num circuito em que use muito ele vai queimar. Então a potência máxima que um resistor é capaz de dissipar é dada pelo seu tamanho físico. Quanto maior, mais ele dissipa, como a gente pode ver nas próximas figuras aqui. Quanto menor, menos energia ele dissipa. Okay? Em lojas de componentes eletrônicos, o tipo de resistor mais comum para a venda no varejo é 1/8 de watt, ok? Que é aqueles resistores que eu mostrei na live dessa quarta-feira, tá? O que significa 1/16 de watt, 1/8 de watt, 1/4 de watt? Basicamente é o seguinte, eu pegar e dividir 1 por 16 mesmo. Tá? Então esse resistor aqui, por exemplo, deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho, pegar 1 dividido por 16 dá 0,625. Então 0,0625. Então esse primeiro resistor aqui, ele dissipa no máximo 0,0625 watts, ok? Já esses resistores mais comuns aqui, a gente encontra 1 dividido por 8, ele dissipa até 1 por 8, ele dissipa até 0,125 watts de potência. Se ele tentar dissipar mais do que esse valor, vai queimar o componente, vai queimar o resistor. Beleza? Então é mais uma característica que a gente tem que cuidar no momento que a gente está montando o circuito. No caso dos resistores de fio, a sua potência máxima vem escrita em seu corpo, como você pode reparar na figura ao lado. Tá? Então, por exemplo, esse resistor aqui, ó, a potência máxima dele é 25 watts. Nesse resistor aqui, a potência máxima dele é 20 watts. Nesse resistor aqui é 10 watts. Ok? Então essa é a potência máxima que ele vai poder dissipar. Tem essas lâmpadas LED, por exemplo, elas consomem menos do que 25 watts. Então, para vocês terem claro que lâmpada LED hoje em dia ela consome bem pouca energia, mas mesmo assim, só para comparar que esses resistores eles aguentam uma carga, eles conseguem dissipar uma potência bem grande em relação ao seu tamanho. Então, para ficar mais clara essa ideia, considere o circuito da figura ao lado. Tá? Nós temos um circuito aqui, positivo e negativo, de uma fonte que está de 6 volts alimentando dois resistores em série, R1 e R2. Se R1 for igual a 1 kΩ e R2 for igual a 100 ohms,
teremos que a potência dissipada por R1 será 29,7 mW e a potência dissipada por R2 será 2,97 mW, tá? Aplicando o cálculo da potência sobre esses resistores. Então, se usarmos os resistores de 1/8 de watt, ou seja, 125 miliwatts, professor, o senhor disse não era 0,125? Pois é, 0,125 watts, ou seja, isso é igual a 125 miliwatts, tá? Só mudou aqui o prefixo, beleza? Não teremos, então, se a gente utilizar se ambos os resistores forem 1/8 de watt, que eles dissipam até 125 miliwatts, não teremos problema algum, já que a potência nominal de cada resistor será maior do que a potência que ele terá de efetivamente dissipar. Ou seja, então R1 ele vai dissipar no máximo aproximadamente 30 miliwatts e o segundo resistor 2,97 miliwatts. Sendo que cada resistor ele aguenta dissipar até 125 sem queimar. Logo, como esses valores estão abaixo do quanto que ele aguenta, não vai queimar nenhum, ok? Então isso tem que ser levado em consideração no momento que está se fazendo o circuito. Entretanto, se R1 e R2 fossem alterados para 10 ohms cada um, cada resistor dissiparia 900 miliwatts, ou seja, 0,9 watts. Nesse caso, um resistor 1/8 de watt, que ele aguenta até 125 miliwatts, ele queimaria, já que ele estaria tentando dissipar 900 miliwatts, sendo que ele aguenta até 125, ele vai queimar. Então teríamos que usar resistores, nesse caso aqui, se é essa configuração com resistores de 10 ohms, nessa configuração a gente teria que utilizar resistores com pelo menos 1 watt que ele aguenta de potência dissipada. Ok? Código de cores. Então, o valor da resistência de resistores de carvão é marcado através de um código de cores. Tá? Então, professor, como é que eu vou saber que aquele pedacinho de resistor tem tanto de resistência? Para a gente conseguir ter uma forma de visualizar isso, nós temos as cores dos resistores. Tá? Normalmente, 4 anéis coloridos pintados ao redor do resistor, conforme a figura abaixo. Tá? Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou com eles na mão aqui. Todos os resistores até que eu tenho aqui em mãos, a princípio eles são de 5 cores, tá? Mas a forma de calcular, ela continua valendo tanto de 4 para 5 cores, então não vai fazer diferença nenhuma. Se é 4 ou 5 cores, o que muda é que a gente vai ter mais uma faixinha aqui no meio, tá? Então, normalmente 4 anéis coloridos pintados ao redor do resistor conforme a figura abaixo, né? Conforme essa figura. Já resistores de fio, normalmente vem com o valor da sua resistência escrito sobre eles, que é o caso aqui, ó. O valor da resistência já vem aqui. É esse valor aqui, que a gente já vai entender como que funciona, tá? Mas é esse valor aqui, não é a porcentagem, é só o valor. Esse 3R3, 5R0, 4R7. Esse é o valor da resistência desses resistores. O uso de um código de cores em vez de um valor impresso traz várias vantagens. Então, utilizar essa faixa de cores ao invés de numerar, no caso esses resistores, traz algumas vantagens. Primeiro, como um resistor pode ser muito pequeno, especialmente os de 1/8 de watt e um de 16 watts, esse inclusive, se vocês na hora que visualizarem, verem ele como que ele é horrível de ver as cores. No de 1/8 watt, que é o que a gente normalmente trabalha, já é ruinzinho de ver a cor, tá? De ver as cores. Imagina então se tivesse algum valor escrito nele, seria impossível de ver, só com uma lupa. E olha lá, né? Se tivesse bem impresso aqui, por exemplo, o valor 10, a gente teria que torcer para estar bem impresso esse valor 10, né? Então o código de cores auxilia nesse sentido, tá? Segundo, se um resistor fosse marcado de forma escrita, em vez de usar um código de cores, e ele já estivesse preso em um circuito, por exemplo, eu tenho esse resistor aqui, vamos dizer que ele tivesse esse valor 10 ohms e ele tivesse soldado numa placa, tá? Imaginando que a gente não tivesse as cores. E se porventura o seu valor ficasse justamente posicionado para baixo, então daqui a pouco eu soldo ele e essa parte que está o número fica para baixo na placa.
tá? Ou seja, fica virado para baixo aqui na placa. Como é que eu vou saber a resistência desse resistor para eu poder trocar? Então, impedindo que nós lêssemos o seu valor, teríamos que dessoldar o resistor para saber o seu valor. Isso, no caso, se eu vou trocar o resistor, ainda tudo bem, mas daqui a pouco eu tenho que só saber qual é a resistência desse resistor para fazer uma manutenção. Então, isso complica, né? Então, com o código de cores, ele vai estar em volta de todo o resistor. Então, não importa de que forma que ele está soldado, eu vou poder ver as cores em qualquer momento, né? Os anéis coloridos impedem que isso ocorra, já que o valor fica visível independentemente da posição em que o resistor esteja soldado a um circuito, tá? Que eu tinha acabado de falar. E terceiro, em caso de atrito, onde um pequeno pedaço da parte externa do resistor seja descascado, então, por exemplo, há algum tipo de atrito e essa parte aqui ela é descascada, tá? Por exemplo, sai essa casquinha. É possível saber o valor do resistor pelo restante dos anéis, caso o valor fosse escrito e justamente a parte onde está escrito o valor fosse descascada, ficaríamos sem saber o valor do resistor, tá? Então vamos dizer, se eu tivesse o número 10 aqui e essa partezinha aqui fosse descascada, putz, daqui a pouco é 18, se cortou na metade. Ou é, sei lá, algum outro valor. Complica, né? Então, o código de cores de resistores é universal e também usado com pequenas modificações na identificação de valores de inúmeros outros componentes, tais como os capacitores de poliéster e alguns tipos de diodo, tá? Então, esse código de cores, no momento que vocês aprenderem, que a gente já vai ver a tabela logo a seguir, e vale para todos os componentes, resistor, capacitor e diodo, tá? Alguns tipos de diodo. Vamos lá, então como que funcionam essas coisas? Como é que eu identifico, como é que eu sei a resistência baseado nessas cores? Então as duas primeiras faixas indicam o valor da resistência, tá? Então as duas primeiras faixas aqui, isso independente se é 4 ou 5 ou 6 faixas, tá? As duas primeiras faixas, elas vão indicar o valor da resistência, tá? Desculpa, não, isso muda. Se for 4 faixas, as duas primeiras identificam. Se for 5 faixas, vão ser as 3 primeiras. Se for 6 faixas, vão ser as 4 primeiras, tá? Já a terceira faixa, no caso aqui do D4 cores, que é o que a gente está tratando. A terceira faixa, ela é o fator multiplicador, tá? Pela qual os dois primeiros valores vão ser multiplicados. E a quarta faixa indica a tolerância do resistor, tá? Quanto que ele opera acima ou abaixo do valor ideal dele. Então, distinguir a primeira faixa da última até é relativamente simples. A última faixa normalmente possui um espaçamento diferente das demais faixas coloridas, ou então a primeira faixa está mais próxima de uma das extremidades do resistor do que a outra faixa, tá? Então, tem alguns tipos de diferenciação. Então, a gente consegue, nesse caso aqui, a gente consegue perceber que a faixa de tolerância ela está um pouco mais isolada em relação às outras faixas, ok? Assim, não há como você confundir na hora da leitura o valor de um resistor, tá? Então, dessa forma a gente consegue identificar de maneira visual qual é o início, né? Que é daqui para cá e não daqui para lá, tá? Então aqui nós temos a tabela com os valores. Nós temos a cor, o valor que ela representa, o fator multiplicador e a tolerância, tá? Como assim? Vamos ver com um exemplo. Vamos supor que que existe um resistor com as seguintes cores: marrom, preto, vermelho e dourado, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro olhar o marrom. O marrom, o valor dele é 1, tá? Então, nesse caso, o seu valor vai ser 10, porque o 1 do marrom e o 0 do preto, ok? Então, o 0 do preto, tá? Então, nós temos... não consigo pintar aqui. Nós temos o marrom, o preto e o vermelho, tá? O marrom e o preto já foram, agora falta o vermelho e o dourado. O vermelho é o fator multiplicador. Então,
Como é que eu sei? Porque é a terceira faixa é o multiplicador. Então eu vou olhar no multiplicador do vermelho. O multiplicador do vermelho é 100. Então eu vou pegar o valor 10 e multiplicar por 100. Então o 1 é do marrom, o 0 é do preto. Eu multiplico esse valor por 100, que é o vermelho, e o resultado vai ser 10 vezes 100, 1000 ohms. Então esse resistor com as faixas marrom, preto e vermelho tem 1000 ohms de resistência. Só que ele tem uma tolerância de 5% para mais ou para menos, que nem a intenção eleitoral. Nesse caso aqui 5%, que é justamente o que significa esse dourado. Então a última faixa indica a tolerância. Então dourado, cadê? Dourado, a tolerância, então eu vou olhar na coluna de tolerância, é mais ou menos 5%. Ok? Então, o marrom, vamos lá, ele está numa ordem: marrom, preto, vermelho e dourado. Marrom, preto, vermelho e dourado. Tá? Ele está nessa ordem, assim como está nessa ordem aqui. Eu pego os valores do marrom e do preto. O marrom vale quanto? O marrom vale 1. O valor do marrom vale 1. Qual é o valor do preto? O valor do preto é 0. Então eu coloco 0. E a terceira faixa é o multiplicador. Então eu vou olhar no multiplicador da cor vermelha. É vezes 100. Então eu vou pegar esse valor vezes 100. Isso vai ser igual a 1000 ohms. Tá? E o dourado, que é a última faixa, equivale à tolerância. A tolerância do dourado é mais ou menos 5%. Tá? Então a tolerância, que é justamente aqui esse 5%. A tolerância é quanto o valor do resistor pode variar para cima ou para baixo. Isto é, nem sempre o resistor terá o valor exato que há marcado sobre ele. Então daqui a pouco vocês compraram um resistor por 1000 ohms e vocês colocam no circuito lá e ele está marcando 1009 ohms, por exemplo. Está dentro da faixa, tá? Não tem problema. Ou daqui a pouco ele está marcando, vocês compram nesse mesmo, vocês compraram 3 resistores, um está marcando 1009, outro está marcando 1000 e outro está marcando, sei lá, 992 ohms, por exemplo. Tá tudo dentro da tolerância, tá? Então, tá tudo certo, não tem problema. Nesse exemplo, uma tolerância de 5% indica que o resistor pode ter um valor entre 950 e até 1050 ohms, tá? Então, eu coloquei até valores bem próximos de 1000, mas poderia ser valores até de 950 a 1050, tá? Vamos lá. Outro exemplo. Então, outro exemplo de resistor, nós temos aqui um resistor que as cores são amarelo, lilás, amarelo e dourado, tá? 4 faixas novamente. E o seu valor é de 470 kΩ. Como é que a gente verifica isso? Vamos lá. Amarelo, tá? Da primeira cor eu pego o seu valor. A primeira cor é amarelo, então eu vou pegar o valor. O valor é 4. Beleza. Então, o amarelo aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? 4. Lilás. O lilás, o valor dele é 7, tá? E eu estou pegando do valor ainda, a segunda faixa também eu pego do valor. Então, vai ser 7. O terceiro amarelo é a faixa o multiplicador. Então, eu vou voltar aqui. No amarelo, agora eu vou olhar o multiplicador. O multiplicador é vezes 10.000. Então, significa que esse 47 eu vou multiplicar por 10.000. Ok? Isso dá 47, dá 470.000 ohms. Ok? Ou seja, dá 470 kΩ. Beleza? Então, com essas três cores eu já descobri o valor em ohms desse resistor. E o último, que também é dourado, ele tem lá o último, que é a tolerância, dourado
tem 5%, tá? 5% de precisão. Nesse caso, as 3 primeiras faixas indicarão o valor e a quarta faixa o multiplicador e a quinta... Opa, eu errei. Ah, não, desculpa, eu esqueci de ler esse daqui. Então, alguns resistores de alta precisão possuem, em vez de 4 faixas coloridas, possuem 5, tá? Neste caso, as 3 primeiras faixas indicarão o valor, que é o caso dos resistores que eu comprei, né? A quarta faixa vai ser o multiplicador e a quinta a tolerância, seguindo os mesmos valores apresentados na tabela. Então, se, por exemplo, se eu tivesse as cores, vou chutar qualquer cor aqui, tá? De 5 faixas. Marrom, preto, vermelho e dourado, seria o seguinte: marrom, eu vou pegar o valor do marrom. O valor do marrom é 1. Então, é 1. O valor do preto é 0. Então, aqui vai ser 0. E terceiro aqui também vai ser o valor do preto. O valor do preto é 0 também. Ó, o valor do preto vai ser 0. Aí, esse vermelho aqui que vai ser o multiplicador. Então, o multiplicador do vermelho é vezes 100. Então, vamos multiplicar 100 por 100. 100 vezes 100 dá 100, 0, 0. Dá 10.000. Beleza? Então, 10.000 ohms, ou seja, é a mesma coisa que 10 kilo ohms. Beleza? E o dedo dourado aqui continua sendo também esse 5% de tolerância aqui, para mais ou para menos. Então, com 5% de tolerância. Ok? Então, a gente faz da mesma forma. A diferença é que no de 5 cores, a terceira, em vez de ser o multiplicador, vai ser um valor também, e a quarta vai ser o multiplicador e a quinta vai ser a faixa de tolerância. Beleza? Então, a gente tem aqui um outro exemplo, né? Existem bem antigos. Não, desculpa. Esse aqui eu achei que fosse de 3 cores. Existem bem antigamente resistores de 3 cores também, tá? Talvez ache algum circuito mais antigo. Mas enfim, é 4, 5 faixas. Então, resistores padrão possuem 4 faixas. Aqui, no caso, a gente tem um resistor de 560 kΩ com 10% de tolerância. E aqui um outro resistor de 5 faixas com 1% de tolerância. Nesse caso, ele tem 237 ohms. Então, olha só. Verde do valor é 5. Azul do valor é 6. Então, 56. O terceiro, como é 4 faixas, esse terceiro aqui já é o multiplicador. O multiplicador do amarelo vai ser 10 multiplicado por 10 kΩ, ou seja, 10.000, tá? Então, vai ser a mesma coisa que 56 vezes 10.000, ou seja, 560.000 ohms, ou 560 kΩ. Isso aqui é igual a 560.000 ohms, tá? Nesse caso aqui é prateado, ele tem 10% de tolerância, tá? O prateado e cinza, apesar de eles serem parecidos aqui, o prateado dá para notar bem a diferença, tá? Quando a gente estiver observando. Ele tem um brilhozinho diferente do cinza. Bom, e com 5 faixas, funciona da seguinte forma, que a gente tinha mostrado antes, mas vamos lá. A primeira faixa é vermelho equivale a 2, tá? Não tá vendo porque a minha caneta é vermelha também, mas equivale ao valor 2. O laranja equivale ao valor 3. O lilás equivale ao valor 7. Então, vai ser 237. E a quarta faixa aqui, que é preto, é multiplicado vezes 1 ohm. Então, 237 vezes 1 é 237 ohms, nesse caso. E a última faixa, que é a faixa marrom, é 1% de tolerância. Ou seja, ele não vai variar quase nada do valor original dele. Beleza? Então é assim que a gente consegue identificar os valores dos
os valores de resistência dos resistores. Beleza? Então, alguns resistores antigos podem ter apenas 3 faixas. Nesse caso, a quarta faixa é sem cor, indicando um resistor com tolerância de 20%. Basicamente é o seguinte, então, de 3 faixas, a gente não vai ter essa faixa de tolerância, mas toda a tolerância de todos os resistores de 3 faixas é 20%. A gente considera como sendo 20%. Beleza? Resistores com tolerância abaixo de 5% são classificados como de alta precisão e são necessários para circuito onde o valor da resistência tem que ser exatamente o valor calculado. Tá? Que são circuitos de precisão, normalmente circuitos pequenos, que a gente tem que ter uma precisão ideal na corrente que está passando, na tensão, nos valores que a gente está trabalhando no circuito. Tá? Na maioria das aplicações, no entanto, uma pequena alteração no valor dos resistores não altera o funcionamento do circuito e, por isso, a maioria dos resistores vendidos em lojas de componentes eletrônicos possui tolerância de 5 a 10% de tolerância. Tá? A maioria dos circuitos não precisam até ter tanta precisão. Tá? Aqui os componentes aguentam eles têm todo componente eletrônico ele tem uma faixa de valor no qual ele consegue operar, então não tem tanto problema. Claro que depende da aplicação. Muitas vezes a unidade ohm sempre será representada pela letra R, tá? No caso mais especificamente dos resistores de fio, que a gente vai ver isso. Então, por exemplo, aqui esse R aqui significa seria representado pelo ohm. Pô, professor, então vai ser 3 ohm 3, como assim? 5 ohm 0? Não, vamos lá. Tem uma nomenclatura que auxilia nisso aqui. Como que funciona? Então, por que existe esse R? Por que o pessoal bota esse R nos resistores? Isso ocorre por motivos históricos. Máquinas de escrever, então isso imagine, na época que inventaram o resistor lá antigamente, era da eletrônica, início do século XX, os caras não tinham computador para colocar, por exemplo, o símbolo de ohm. Eles utilizavam a máquina de escrever e não tinha na máquina de escrever o símbolo ohm, né? Então os caras colocavam a letra R para simbolizar a resistência, né? Em resistores com valores que possuam vírgula, por exemplo, a gente viu ali normalmente 4,7, a gente vê bastante 4,7 kΩ ou 4,7 ou 470 ohms. Então, então em resistores com valores que possuam vírgula, por exemplo 4,7, esta normalmente é substituída pela unidade. Então, por exemplo, resistores de 2,2 ohms e 4,7 kΩ, por exemplo, são normalmente vendidos como 2R2 e 4K7. Tá? Então significa 2,2 ohms e aqui significa 4,7 kΩ. Beleza? Então nesse caso aqui, como é que eu sei que, por exemplo, esse 2,2 aqui ele não é quilôhms, ele é só ohms, e o 4,7 é quilôhms. Como é que eu sei a diferença de um para o outro? Como é que eu sei a diferença de 2,2 ohms para 2,2 quilôhms? Justamente, se o separador dele for R, é 2,2 ohms. Agora, se for 2K2, significa que ele tem 2,2 quilôhms. Tá? Então, esse tipo de nomenclatura evita que a loja venda componentes com valores errados. Então, o vendedor poderia não ver direito uma vírgula de uma caixa marcada 4,7K e vender um resistor de 4,7K como sendo de 47K. Usando a nomenclatura 4K7, evita esse tipo de confusão. Então, um resistor é de 4,7, então ohms, então vai ser 4R7. Vai ser 4,7 quilôhms, então ele vende como 4K7 ohms. 4K7 vai estar escrito. Mas o resistor é 47 ohms, então vai ser 47R. Mas o resistor ele é 47 quilôhms, então vai ser 47K.
Entendeu? Essa é assim que a gente consegue evitar a confusão. Porque justamente a vírgula, no momento que tu está vendendo o equipamento, esses equipamentos não são muito grandes, tá? São pequenininhos, então daqui a pouco tu não consegue ver a vírgula, ou ela está apagadinha, enfim, tu vende uma coisa por outra. Então com isso, como é uma letra, um outro caractere ali dentro, ele vai simbolizar melhor esse valor, tá? Evitando confusões. Então resistores de fio também seguem esse esquema, tá? Como a gente pode ver aqui. Pois por conta das letras em tamanho reduzido impressas em seu corpo, você poderia facilmente não perceber a vírgula existente, tá? Então nesse caso aqui, esse resistor é 3,3 ohms. Nesse caso aqui é 5,0 ohms. E nesse caso aqui é 4,7 ohms. Beleza? Valores comerciais. Então, é necessário entender, valores, nesse caso aqui não é dinheiro, tá? São valores, não é dinheiro, tá? Nesse caso, valores quais existências que eu consigo comprar numa loja de eletrônicos. Eu posso ir lá numa loja de eletrônicos e pedir sei lá, um resistor de 123 ohms? Não. Por quê? Porque existem alguma faixa de resistores que são vendidos em larga escala. Tá? Então eu não vou conseguir pedir em uma loja de eletrônicos e achar esse tipo de resistor. Tá? Então é necessário entender que resistores são vendidos com determinados valores comerciais pré-estabelecidos. Os fabricantes de resistores não colocam no mercado resistores de todos os valores possíveis. Então eu não vou achar qualquer valor numa loja. Eu vou achar de certos valores. Ok? Tipo, vamos lá. Não vou achar a granel resistores. Eu vou achar, por exemplo, vamos lá, a analogia com ração. Eu não consigo a granel resistor, eu acho ele só de 1 kg, ou 3 kg, ou 5 kg, entendeu? É só aqueles valores específicos. Tá. Então, como eu não acho qualquer valor, existem esses valores pré-estabelecidos. Então, como que eu sei quais são os valores? A gente utiliza uma tabela de valores comerciais, como a gente já vai mostrar no próximo slide. Essa tabela, ela considera apenas as 2, ou 3 no caso dos resistores com 5 faixas, primeiras faixas coloridas do resistor. Então, apesar de não usar faixa colorida, resistores de fio também seguem essa tabela. Tá? Então, isso vale tanto para resistores com fio quanto resistores de carvão, beleza? Ou seja, eu não vou achar a granel, não vou achar qualquer valor de resistor com fio. Os resistores que eu achar com fio, eles também seguem essa tabela de valores. Tá? Deixa eu já mostrar a tabela aqui. Então vamos tentar entender esses valores aqui que estão nessa tabela. Então a entrada 10 aqui indica que os seguintes valores comerciais são possíveis: 0,1 ohm, 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 megaohm e 10 megaohms, ok? Então esse 10 aqui significa que nós temos todos esses valores disponíveis. Então os valores comerciais dependem também da tolerância do resistor. Por exemplo, resistores de 130 ohms, linha 13 da tabela. Opa, estou botando para trás. Linha 13 da tabela. Aqui. Então, o que significa? Só existem com tolerância de 5%, mas não tem com tolerância de 10% e 20%. Tá? Então, se eu quiser comprar um resistor de 13 ohms, ou 130 ohms, ou outro valor nessa faixa, 130, 1,3 kΩ, só vai existir na faixa de 5%. Não vai existir resistores de 10 e 20% de tolerância. Ok?
assim por diante os outros valores, tá? Então a gente acha somente nesses valores, por exemplo, de 15 ohms, 150 ohms, 1K, 1,5 kΩ, 15 kΩ, eu encontro nas 3 faixas, em 5%, 10% e 20%. Mas, por exemplo, de 4,3 ohms ou 4,3 kΩ, 43 kΩ, 430 ohms, eu acho apenas em 5%, não com tolerância de 10 ou 20%, tá? Porque ele não está disponível nessas outras faixas de valores. Ah, professor, eu consigo achar um resistor de 31 ohms? Não, comercialmente não, tá? Então não vou conseguir achar 31, nem, por exemplo, 42, não tenho, sei lá, 55 também não tenho. Tá, mas eu preciso que seja, por exemplo, 550 kΩ. O que eu faço? Aí tem que ir lá numa fábrica e pedir. Então, os valores comerciais dependem também da tolerância do resistor. Por exemplo, tá, que eu acabei de falar. Então, o maior valor comercial existente de resistor é 22 megaohms, tá? Então, o maior resistor com maior resistência que a gente vai encontrar comercialmente, né, é 22 megaohms. Como a gente pode ver neste caso aqui, né, eles podem chegar até 22 megaohms. Beleza? Dessa forma, se você calcular que um determinado resistor de seu circuito tenha de ser 4.600 ohms, ou seja, 4,6 kΩ, e chegar em uma loja de componentes eletrônicos pedindo um resistor desse valor, o vendedor irá orientá-lo informando que o valor comercial mais próximo de 4.600 kΩ é 4K7, nesse caso, 4,7 kΩ. Tá? É claro que, para aplicações específicas, resistores com valores diferentes dos valores comerciais podem ser fabricados sob encomenda. Então, daqui a pouco, vou fabricar, sei lá, eu vou fabricar um novo PlayStation e eu preciso de um resistor de, sei lá, deixa eu pegar um valor aqui que não existe, sei lá, 14 quilômetros, tá? E não existe o 14, inclusive tinha que ser aqui embaixo, não existe 14 quilômetros aqui, então eu vou lá numa fábrica que fabrica resistores e eles vão fazer especificamente essa encomenda, né? Então, supondo que você, que não é você, mas um fabricante de aparelhos de TV e precise de resistores de 4,6 kΩ, ele pode chegar para a fábrica de resistores e pedir a fabricação de 500 mil resistores desse valor exclusivamente para ele, por exemplo. Apesar disso ser possível, a maioria dos equipamentos eletrônicos usa resistores com valores comerciais, tá? Então, eu vou achar esse tipo de resistor fora dessa tabela aqui, fora desses valores em equipamentos? Pode ser que tu ache, é bem raro. Por quê? Porque imagina o seguinte, tu é uma fabricante de TV e daí tu vende tuas TV com todos os resistores personalizados. Aí queima algum resistor da tua TV, tá? Como é que vai ser feita a manutenção? Como é que o cara da manutenção vai fazer a manutenção da tua TV? Ele tem que ter disponível os materiais de forma fácil para ele poder fazer manutenção, de soldar e ressoldar um resistor, por exemplo. Então é interessante que se utilize, na maioria dos equipamentos, dos dispositivos, dos componentes eletrônicos, que sejam componentes disponíveis no mercado, né? Para que seja fácil fazer a manutenção. Então, justamente no caso da substituição, o técnico poderá facilmente comprar o resistor em qualquer loja de componentes eletrônicos. Beleza? Ligação. Então, vamos lá. Nós já estudamos o que ocorre quando ligamos mais de um resistor em série ou em paralelo, né? Na teoria, né? A gente soma os resistores em paralelo, no caso nos resistores em série a gente soma os valores, nos resistores em paralelo nós fazemos aquele cálculo aqui, né, da resistência equivalente. Apenas recapitulando, resistores em série têm seus valores somados, enquanto no caso dos resistores em paralelo, o valor da resistência total será dado pelas fórmulas. No caso dessa fórmula aqui, se eu tenho mais de 2 resistores em paralelo, e essa fórmula aqui, se eu tenho apenas 2 resistores em paralelo, né? Uma forma simplificada dessa fórmula aqui. Tá? Lembrando, só serve para 2 resistores. Tranquilo?
Em cálculos de resistores em série, o valor da resistência equivalente sempre será maior do que o valor do maior resistor incluso. Então vamos lá, se eu tenho um resistor de 10 ohms e outro de 47 ohms em série, logo a resistência equivalente deles vai ser basicamente 10 mais 47 vai ser 57 ohms, beleza? Eu simplesmente somo, né? Como vocês já viram várias vezes. Outra coisa, o valor da resistência equivalente vai ser sempre maior, esse valor aqui vai ser sempre maior do que o maior resistor no cálculo, tá? Não importa qual resistor que eu estou mexendo aqui, a soma dele vai ser sempre maior do que o maior resistor, do que o valor do maior resistor. Já em cálculos de resistores em paralelo, o valor da resistência equivalente será sempre menor do que o valor do menor resistor incluso. Então, se eu tenho lá sei lá, eu tenho dois resistores aqui, por exemplo, 2 ohms cada um, vai ser como produto pela soma, né? Dos 4 vai ser 1, exatamente. Vai ser, a resistência equivalente dele vai ser 1 ohm. Ou seja, a resistência equivalente vai ser, o valor da resistência equivalente de um circuito em paralelo vai ser sempre menor do que o menor valor. Nesse caso aqui ambos os valores são iguais, mas vai ser a resistência equivalente no circuito em paralelo vai ser sempre menor do que o menor resistor em paralelo. Tá? Então, se por acaso, meu professor, no meu cálculo eu estava fazendo com 2 e 2 e deu 2. Eu acertei? Com certeza tu errou, porque não pode, esse valor da resistência equivalente não pode ser igual nem maior do que o valor do menor resistor em paralelo. Tá? Essas dicas servem para conferir de uma forma rápida se o resultado encontrado quando efetuar os cálculos está errado ou não, ou está dentro da faixa ou não esperada. Tá? Caso não esteja, você saberá que o resultado dos seus cálculos está errado. Tranquilo? Provavelmente vocês até já tenham percebido isso durante os cálculos, né, de resistência. Da primeira lei de Ohm e tudo mais. Na prática, você pode acabar ligando resistores em série em paralelo para aumentar ou diminuir o valor de um resistor necessário em um circuito. Quando você fizer isso, não esqueça de que terá de efetuar cálculos para ver se a potência máxima admissível dos resistores será compatível com a potência que ele será dissipada por cada um deles. Tá? Então, no momento que vocês fizerem a ligação, vocês têm que garantir que os resistores que vocês estiverem fazendo a ligação, ele suporta a potência que está sendo dissipada pelo resistor. Tá? Muito bem. Terminações resistivas. Circuitos digitais, eles frequentemente precisam de uma série de resistores idênticos, sejam conectados ao circuito, com todos esses resistores ligados à alimentação, que a gente chama de pull-up, ou ao terra, que a gente chama de pull-down, tá, do circuito. A gente já vai ver, quando a gente trabalhar um pouco mais com circuitos, a gente vai ver o porquê disso aqui. Basicamente é para estabilizar a corrente, tá? Atenção, desculpa. Para facilitar esses vários resistores, porque, imagina, eu tenho que ligar vários resistores iguais, então para facilitar isso, eles criaram algumas terminações resistivas. Então, para facilitar, há empresas que fabricam esses resistores já soldados em um encapsulamento único, chamado de terminações resistivas. Os dois encapsulamentos mais usados chamam-se SIL, ou Single In-Line, ou IDIP, Dual In-Line Package. Tá? Encapsulamento, só para vocês terem uma ideia, seria eu tenho essa configuração do circuito dentro dessa peça eletrônica aqui, tá? Dentro dessa terminação resistiva. Encapsulamento é essa parte de fora dele que justamente como a palavra diz, vai encapsular o circuito que contém dentro
dessa terminação resistiva, tá? Circuitos integrados têm encapsulamentos também, tá? Quando a gente vê aqueles chipzinhos, normalmente na internet, ou mesmo, aqui não deu para ver muito no IF, né? Mas eles têm essa proteção externa que se chama encapsulamento, tá? Isso aqui também é um encapsulamento dessa terminação resistiva, e dentro aqui desse encapsulamento tem basicamente isso aqui, ó, esses resistores ligados, e aqui, no caso desse aqui, a energia vindo direto, tá bom? Já vou explicar eles aqui. Então isso é encapsulamento, tá? Basicamente o envelopamento do dispositivo. Como o encapsulamento DIP é também muito usado por circuitos integrados, normalmente terminações resistivas vendidas nesse formato são pintadas de amarelo ou azul, pois assim, amarelo ou azul, pois assim você saberá que o componente não é um circuito integrado, tá? Lembrando, isso aqui é só alguns resistores ligados, enquanto o circuito em série é muito mais do que o circuito em série. Um circuito integrado é muito mais que isso, tá? Ele vai ter porta lógica lá dentro. Pois assim você saberá que o componente não é um circuito integrado, já que os circuitos integrados normalmente são pretos, tá? Claro que podem existir circuito integrado branco e cinza, mas normalmente mesmo eles são pretos, ok? Nesse caso aqui, então, eu tenho uma terminação resistiva e outra terminação resistiva. Esse aqui está encapsulado no encapsulamento SIL, ou Single Inline. Pode ver que a gente tem apenas uma fileira de perninhas, vamos dizer assim. Isso aqui se chamam terminações, tá? Ou terminais. E aqui ele está em DIP, que justamente ele tem dois conjuntos de perninhas, né? Dois conjuntos de terminações. Um aqui na frente e outro lá atrás. Okay? Em terminações resistivas com encapsulamento SIP, que é o primeiro exemplo aqui, aquele mais próximo de uma marcação de pino 1 existente, normalmente um pequeno círculo desenhado no componente, normalmente é o terminal comum, isso é, terminal que é ligado a todos os resistores. Então, nesse caso, nesse componente Single Inline, no encapsulamento SIL, eu vou ter o primeiro terminal aqui, o primeiro terminal aqui vai chegar vai estar ligado à corrente, e daí vamos dizer que eu quero utilizar só um resistor, tá? Então eu faço a ligação nesse resistor aqui. Mas eu preciso desse resistor e desse resistor aqui, então eu faço uma ligação aqui. Então a tensão aqui ela vai ser distribuída aí, no caso, em paralelo, ok? Que vai vir por aqui, sei lá, 6 volts, e por ser ligado em paralelo aqui vai sair 6 volts para cada vai chegar a 6 volts em cada resistor, e cada resistor todos eles vão ter a mesma resistência, tá? Sei lá, por exemplo, 2 ohms. 6 volts, 2 ohms, vai estar passando 3 amperes por ele, né? 2 vezes 3, 6. Então, 3 amperes nesse exemplo aqui, em cada resistor. Tá, é assim que funciona o encapsulamento com SIP. Single Inline Package. SIP ou SIL? Não, é SIL, eu escrevi errado aqui, desculpa. Já em terminações resistivas com encapsulamento DIP, normalmente os resistores já estão disponíveis individualmente, tá? Então, se eu quiser, no caso do DIP, eu posso fazer ligações em série, né? Ou posso fazer ligações em série, ou tipo, eu quero usar só 3 desses resistores aqui, eu posso usar sem problemas. Eu ligo eles aqui no circuito que eu estou trabalhando, ok? Essas perninhas aqui, elas funcionam basicamente como se fosse um fio, tá? Como se fossem os terminais do resistor ligados de um lado para o outro, ok? Então vai passar, tem um que vai vir para aqui, outro para cá, outro para essa perninha, outro nesse terminal, assim por diante, tá? Vai estar ligando um lugar de um lado ao outro, ok?
Muito bem, isso são as terminações resistivas. Para finalizar essa primeira parte, vamos ver os resistores SMD. Então, dispositivos de montagem em superfície, ou conhecidos como SMD, Surface Mount Device, ou SMD ou SMD, são componentes de tamanho físico bastante reduzidos que são soldados a placas de circuito impresso através de ferramentas robóticas. Então, sabe aqueles videozinhos que vê tipo os robozinhos assim, pegando um chip e soldando na placa? Normalmente, os resistores que vão nessas placas são resistores SMD, tá? Deixa eu mostrar na figura. São esses resistores aqui que vão soldados direto na placa, ok? Nesse caso, não são cilíndricos, como a gente tinha visto antes os outros resistores, tá? Esse resistor aqui, ele é montado direto na superfície da placa. Ele é soldado direto na superfície da placa. Claro que a gente consegue soldar também esse tipo de componente aqui, tá? Tranquilo, é só pegar aqui, tu colocar, imaginemos que essa aqui seja a placa, é só tu colocar aqui e fazer uma solda, botar um ponto de solda aqui e tá soldado e tá funcionando. Mas esse tipo de componente aqui é mais interessante de se trabalhar nessas montagens dessas placas, tá? Esse tipo de componente, portanto, ele não é voltado ao hobbyista. Vou mexer esse. É aquele cara que estuda por hobby, tá? Ou o cara que está trabalhando em eletrônica por hobby. No IF a gente não tem esses resistores SMD, pelo menos eu não vi. A gente vai trabalhar basicamente, claro que infelizmente acho que nesse ano nós não vamos trabalhar com solda, mas eu vou novamente, como eu falei nas outras vezes, eu vou criar um projeto provavelmente de ensino para a gente trabalhar com a parte prática, tá? Mas enfim, resistores SMD, eles são dispositivos retangulares pretos com 2 terminais metálicos. Como a gente pode ver aqui, ele é um dispositivo preto e abaixo dele estão os terminais que vão fazer a ligação com aqui as trilhas do circuito. Okay? Internamente, ele é formado por um substrato cerâmico com filme de óxido metálico. Tá? O comprimento desse filme determina a resistência do componente. Se lembram da segunda lei de Ohm? Pois é, que a resistência é determinada pelo comprimento do material, do fio, enfim, do material que a gente está trabalhando. Pois justamente, esses resistores SMD, eles se valem da segunda lei de Ohm. Então, quanto maior o resistor SMD, maior a sua resistência. Tá? A resistência dos resistores SMD ela é informada através de um código contendo 2, 3 ou 4 dígitos, que é interessante também de aprender. No caso do código de 2 dígitos, a resistência é o valor estampado, por exemplo, um resistor SMD com código 22, indica que ele tem uma resistência de 22 ohms. Tá? Nesse caso aqui nós temos 3 e 4 números. Tá? Esses números que estão aqui, não são esses aqui, tá bom? É esse número aqui. Quando há 3 dígitos, o terceiro indica a potência de 10 pela qual os 2 primeiros devem ser multiplicados. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um resistor SMD escrito nele 201. Okay? O que significa esse 201? Indica que vai ser 20, os 2 primeiros dígitos, vezes... aqui eu esqueci de colocar. Vezes 10 elevado na 1. Ou seja, 10 elevado na 1 é igual a 10, 20 vezes 10 é igual a 200 ohms. Então, um resistor escrito 201 ele tem a resistência de 200 ohms. Se eu tenho um resistor SMD escrito nele 202, significa que eu tenho 20 vezes 10 elevado na 2. Tá? 10 elevado na 2. Ou seja, 10 elevado na 2 é igual a 100. 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 100 é igual a 2 kΩ, ou seja, igual a 2.000
ohms. Ou seja, a mesma coisa que 2 kΩ. Já se eu tenho um resistor SMD que está escrito 100, indica que vai ser 10 vezes 10 elevado na zero. Tá? 10 elevado à potência zero. 10 elevado à potência zero é igual a 1. Ok? 10 elevado na potência zero é igual a 1. 10 vezes 1 é igual a 10 ohms. 10 vezes 1, 10. Logo, vai ser 10 ohms. Então, a letra R pode ser usada também para indicar a vírgula decimal, que nem nos resistores de fio. Por exemplo, 4R7 indica indica um resistor de 4,7 ohms e 0R22 ou R220 indica um resistor de 0,22 ohms. Tá? Justamente o R aqui está fazendo o papel da vírgula, tá? 0,22 ohms. Ok? Já componentes de alta precisão usam 4 dígitos, onde o quarto é a potência de 10 pelo qual os 3 primeiros dígitos devem ser multiplicados. Assim, um componente rotulado como... Então vamos lá, a gente tem um resistor SMD que está escrito nele 2102. O que significa? Significa que o 210 é o número e o 2 é a potência do 10 que ele está sendo multiplicado. Então, 210 vezes 10 elevado na 2. 10 elevado na 2 é 100. Então, vai ser 210 vezes 100. 210 vezes 100 vai ser 210, 00. Vai ser 21.000 ohms, ou seja, 20 igual a 21 kΩ. Tá? Ou seja, 21 kΩ. E um componente rotulado 4420 significa que vai ser 442, pega os 3 primeiros dígitos, vezes 10 elevado na potência 0. Não é 100 aqui, tá? Desculpa, gente. E aqui também não é 2, é elevado na 2, e aqui é 10 elevado na 0, tá? Ou seja, 10 elevado na 0 é igual a 1, então 442 vezes 1, 10 elevado na 0 é 1, 442 vezes 1 é 442 ohms. Tranquilo? Resistores SMD, eles são muito parecidos com capacitores SMD também, tá? Uma maneira prática de saber se um componente SMD de 2 terminais é um capacitor ou um resistor, afinal eles são semelhantes, é localizar o número do componente dentro do circuito. Isso é, o número decalcado próximo a ele na placa do circuito impresso do aparelho. Se o número do componente começar com R, significa que ele é um resistor. Se aparecer com C, ele é um capacitor. Tá? O bom que o inglês de resistor é resistor, então inicia com R também. E capacitor em inglês é capacitor, acho que até capacitor também até a grafia é igual. Ou seja, como assim, professor? Aqui, ó, como é que eu sei que esse componente aqui é um resistor? Porque aqui está escrito E, porque isso aqui é um resistor, no caso a numeração dele é 27. Como é que eu sei que isso aqui é um resistor? Isso aqui está escrito E, R26 que é um resistor. Se tivesse algum outro aqui, vamos dizer que aqui fosse um C, esse componente aqui seria um capacitor. Beleza? Muito bem. A partir de potenciômetros, nós vamos ver na segunda parte dessa aula, tá? Até mais.